Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre perdas gestacionais. O doutor Caio Brusaca é médico geneticista, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Salatiel, por mais um convite aqui para a gente conversar um pouco sobre genética. Doutor, perdas gestacionais. Alguns casais têm uma dificuldade, têm uma recorrência, né, da questão do aborto. O que leva a esse quadro? Antes de tudo, a gente tem que lembrar o que é o conceito do que eles chamam de aborto espontâneo. O aborto espontâneo nada mais é do que uma perda gestacional com menos de 20 semanas ou com menos de 500 gramas do bebê. Isso nós chamamos de aborto espontâneo, e que é aquele que não foi provocado. Quando esse evento ele ocorre 3 ou mais vezes, de acordo com a OMS, nós chamamos de perdas gestacionais de repetição. Existem várias causas para que esse fenômeno ocorra. Caio, e quais seriam as causas mais comuns? Vamos lá, quando a gente fala em causa de perda gestacional, a primeira coisa que vem à mente é as famosas trombofilias, que é a predisposição genética a ter uma trombose, ou uma trombofilia adquirida, que é a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Porém, existem outras causas além das trombofilias. Apesar de estar muito difundido no meio médico e nos grupos de apoio de mulheres com perdas gestacionais a questão das trombofilias, a gente não pode esquecer que a principal causa de perda gestacional é alteração cromossômica, é uma alteração genética. E a gente deve sim investigar os pais e investigar o material dos restos ovulares. Também temos o problema da tireoide e as alterações anatômicas, como, por exemplo, a incompetência cervical ou mesmo aquelas alterações millerianas, como o útero de Delfo e o útero bicorno. Agora, quando deve começar essa investigação? Após dois abortos? Quando que o casal deve ter essa iniciativa de procurar um especialista? Na verdade, o cenário ideal seria procurar um médico até antes de engravidar, né? Fazer exames preventivos, digamos assim. Isso mesmo, a gente sempre começa com exames preventivos e no segundo momento nós falamos sobre quando começa a investigar. Eu começo a investigar logo na primeira perda, eu não espero ocorrer 3 perdas de bebês antes de começar essa investigação, visto que a maioria desses exames são exames de sangue, que a gente pode fazer com a mulher até mesmo não grávida. Por isso que eu digo, porém, essa que é a grande confusão. Muita gente confunde o conceito da OMS de perda gestacional de repetição com quando a gente começa a investigar. O ideal é investigar o quanto antes. Doutor, uma questão curiosa, eu vi outro dia que a questão das perdas gestacionais não estão necessariamente ligadas somente à mulher, também tem a questão genética do pai. Isso é verdade? Sim, com certeza. A gente tem que saber que o pai contribui com 50% do material genético do bebê, e isso envolve desde alterações na própria constituição da pessoa, lembrar do cariótipo, que é um exame que a gente vai pedir tanto para o homem quanto para a mulher, assim como existem alterações no sêmen que poderiam causar uma perda gestacional. Agora, diante dessa situação, é importante a gente falar que existem tratamentos eficazes hoje em dia. Qual que é a conduta quando é detectada a causa? Como funciona a abordagem, o tratamento? Esses casais têm esperança de construir uma família? Sim, com certeza. Existem várias formas de tratar, depende muito de cada um das causas. Por exemplo, trombofilia a gente trata com anticoagulantes. Tireoide a gente trata com remédio para tireoide. Alterações cromossômicas depende muito do tipo de alteração cromossômica encontrada. E aí sim, seja nos pais ou no bebê, a gente pode fazer, por exemplo, um tratamento de reprodução assistida, uma fecundação in vitro com teste genético em embriões, mas depende de cada caso. O teste seria, após a gestação, um acompanhamento, né? Normalmente, essa gravidez é acompanhada por uma equipe multidisciplinar, correto? Sim, com certeza, mas aqui que está a nossa grande questão. Por exemplo, para a trombofilia, a gente vai, além de tudo, ter cuidados com risco de prevenção de trombose. Para alterações cromossômicas, a gente pode fazer desde uma fertilização in vitro antes da gravidez, onde a gente pode escolher o embrião para transferir,
a partir de testes genéticos, ou, por exemplo, quando eu estava falando de tireoide, é ter um acompanhamento com a parte do endocrinologista. Por isso a equipe multiprofissional. Se for uma incompetência cervical, por exemplo, a gente pode fazer uma cerclagem, que é um ponto no colo do útero. Isso já com obstetra, mas a gente tem que entender que o acompanhamento é multiprofissional. Como está essa questão da genética, da medicina reprodutiva, da reprodução assistida no Brasil? Os tratamentos são acessíveis? Existem em todos os estados? Como funciona na prática? A gente tem que entender o seguinte: existem alguns centros de referência de reprodução assistida no país, não são muitos, acho que são 8 ou 10 no máximo, hoje, e a maioria desse tipo de tratamento são particulares. A saúde suplementar, infelizmente, não cobre esse tipo de tratamento. Saúde suplementar seria o SUS ou os convênios médicos? Saúde Para a pessoa suplementar, leiga que está assistindo. a saúde suplementar que a gente fala é o convênio. No Sistema Único de Saúde, no SUS, existem alguns centros de referência, mas quem tem convênio, o convênio não cobre esse tipo de tratamento. Não está no rol da ANS para fazer fertilização in vitro e nem inseminação. Perfeito, Caio. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, Salatiel, mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra falar sobre perdas gestacionais, conscientizar a população sobre esse tema que é tão pouco comentado, mas é tão recorrente nos ambulatórios de genética médica. E nunca se esqueça, o aconselhamento genético ele salva vidas do seu bebê. Muito obrigado a você que também ficou conosco até aqui. Eu te espero no nosso próximo bate-papo, mas até lá você pode conversar comigo, com a nossa equipe, através das redes sociais, especialmente o nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. E aproveite e inscreva-se também no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de vídeos. Te vejo lá.